Olá, amigos, muito boa noite, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estamos iniciando mais um treinamento nesta quinta-feira da Academia do Multinível e é um prazer muito grande poder contribuir, colaborar com o teu sucesso e o seu crescimento, né? Bem, o assunto de hoje é extenso, então eu vou ter que ser muito focado para trazer esse conteúdo aí para vocês de qualidade. A live de hoje, qual é o tema da live de hoje, Márcio? 10 técnicas de fechamento. Hoje nós vamos falar de técnicas de fechamento. Técnicas de fechamento de quê? Essas técnicas podem ser usadas tanto para fechamento de venda quanto fechamento de negócio, beleza? Então, técnicas de fechamento servem para qualquer tipo de fechamento, inclusive até para fechamento de relacionamento, se você souber usar essas técnicas. Por isso que quando o empreendedor é muito bom de fechamento, seja um vendedor, um negociante, as pessoas dizem que ele é bom de lábia. Na verdade, ele não é bom de lábia. Ele sabe usar as técnicas, ele sabe o time certo de fazer uma pergunta, né, ou de solicitar alguma coisa, obviamente conseguindo resultados positivos em tudo que ele faz. Então o objetivo do treinamento de hoje é esse, trazer para você técnicas de fechamento. Uma coisa muito importante, hoje eu não vou fazer treinamento de objeções e fechamento, não. Eu vou explicar as 10 técnicas mais antigas e mais eficazes de fechamento, beleza? Esse é o objetivo. Então você tem aí um minutinho para poder pegar esse aviãozinho e mandar para aquelas pessoas que você acredita que precisam melhorar o seu fechamento. E outra coisa muito importante, vocês já sabem, na minha live, nos meus treinamentos, você precisa estar com seu livro ata e caneta. Old school, meu irmão, multinível raiz, livro ata e caneta. Márcio, eu não tenho livro ata, então um caderno, pelo amor de Deus, você precisa estar com ele na mão aí para você fazer as suas anotações, beleza? Uma coisa muito importante que a gente precisa dizer, né, começar já falando sobre isso, é o que significa um fechamento, né? Na verdade, o fechamento é o objetivo de toda e qualquer pessoa que quer fazer algum tipo de negociação. O objetivo é fechar, é chegar, é consolidar uma apresentação, consolidar uma negociação através de um fechamento. Agora, uma coisa muito importante, que nós temos que ter uma visão positiva do fechamento. Então, Márcio, o que é fechamento? O que de fato é fechamento? Anote aí agora, já comece anotando. Fechamento é o processo de ajudar as pessoas a tomarem decisões que serão boas para elas mesmas. Ou seja, o fechamento é um processo de ajudar as pessoas, direcionar a pessoa, o prospecto ou um cliente, a tomar uma decisão que vai ser boa para esta mesma pessoa. Ou seja, o fechamento não é algo que deve ser usado só para o seu benefício. É óbvio que pessoas fazem isso, mas o fechamento ele tem como objetivo solucionar o problema, né? Conduzir uma pessoa à solução de um problema. E muitas vezes a pessoa, o prospecto ou o cliente, ele não sabe que precisa daquilo que você está conduzindo ele a tomar a decisão, beleza? Então é muito importante que você tenha uma visão positiva do fechamento. Fechamento não é convencer pessoas. Fechamento é conduzir as pessoas a uma decisão boa para elas mesmas, ok? Que isso fique claro para vocês, porque na verdade o objetivo é formar profissionais através desses treinamentos, é ajudar você a ser um profissional de multinível de qualidade. E o profissional, ele não faz nada pensando em si, somente em si, ele pensa no todo, ele pensa no seu prospecto, ele pensa na sua equipe, ele pensa no seu cliente, ele pensa no mundo à sua volta, né? Então quando a gente fala de profissional de multinível, é aquela pessoa que faz a coisa certa,
né? É aquela pessoa que faz, como é que eu vou dizer? As coisas da maneira certa para o bem comum da maioria, entende? Ou de todos à sua volta, beleza? Então vamos em frente. Qual é, Márcio, a primeira técnica de fechamento de venda? A primeira técnica se chama solicitar. Anote aí. Número 1, solicitar. O que é essa técnica? Esta é a maneira mais direta que temos para fazer um fechamento. Solicitar nada mais é do que uma pergunta que vai solicitar a aprovação ou solicitar uma resposta positiva do seu prospecto ou do seu cliente. Vamos dar um exemplo de solicitar. Perguntas diretas como: o que mais te chamou a atenção ou te encantou em tudo que você viu? E a pessoa vai te dar uma resposta. E aí você vem com uma outra pergunta solicitando: quando podemos buscar o seu combo de início? Tenho sua aprovação para fazer o seu cadastro e montar o seu combo? Isso é uma pergunta de fechamento da técnica solicitar. Eu estou solicitando uma resposta positiva. Eu estou solicitando uma resposta de aprovação, beleza? Outra pergunta, um exemplo de uma outra pergunta. Quando podemos começar a formar sua equipe e te ajudar a crescer no negócio? No caso, para quem vai fechar negócio. Outra pergunta, vamos começar o seu treinamento inicial e a formar a sua equipe? E a pessoa vai dizer, vamos. Fala, excelente. Aí você usa uma outra técnica, por exemplo, que é a técnica do formulário de pedido, que você vai usar para o cadastro. Então, uma técnica, ela nunca é usada sozinha. Ela sempre é acompanhada de uma outra técnica que vocês que são do multinível, que estão fazendo treinamentos há muito tempo, que estão lendo livros, ouvindo áudios, já frequentam o sistema de treinamento, vão perceber durante esse treinamento de hoje que vocês usam muitas técnicas e nem sabiam o nome, e nem sabiam por que usavam. Então é muito interessante isso. E uma coisa interessantíssima é que sempre a gente usa num fechamento 2, 3 técnicas diferentes, 4 técnicas, 5, sem perceber. Então solicitar é uma pergunta que solicita uma aprovação ou uma resposta positiva, ok? Beleza. Outra pergunta aqui que pode ser usada para produtos, por exemplo. Quando posso entregar seu perfume? Faz parte da técnica solicitar. Você fez uma apresentação, a pessoa gostou, uma apresentação do negócio ou do produto, né? E no final da apresentação, quando podemos começar? E ela vai te dizer. Isso é técnica solicitar, beleza? No produto você pode usar também. Quantos produtos você vai querer? Com quais produtos você irá começar? Beleza? Técnica número 1, solicitar. Vamos para a número 2. A técnica número 2, originalmente ela é chamada de formulário de pedido. E eu acrescentei para a live de hoje, para o treinamento de hoje, formulário de cadastro. Então, a técnica número 2 é a formulário de pedido ou formulário de cadastro. Hoje em dia, não se usa mais formulários de papel, ok? Como é que eu vou dizer? Ficha de cadastro. Mas é interessante você ter essa ferramenta. É interessante. Porque muitas vezes numa apresentação do negócio ou numa apresentação do produto, se você tem algo físico, né, não ali online, mas físico, para você colocar sobre a mesa que represente alguma coisa que vai trazer um compromisso para essa pessoa ao final da apresentação, é interessante porque ela já vai se acostumando com aquele material, com aquela ferramenta ali. Né? Não fica aquela coisa de puxar um 3/8 no final de uma apresentação quando você puxa um formulário no final e uma caneta. Se você deixa um formulário de pedido, um formulário de cadastro já com uma caneta logo no início da apresentação, a mostra na mesa, ela já está vendo que existe algo ali e ela vai se acostumando com essa ferramenta, com esse material, beleza? Mas voltando aqui para o formulário de pedido e formulário de cadastro, é mais ou menos um disfarce, ok? Para que fique mais fácil um fechamento no final. E também é um complemento da técnica solicitar. Ou seja, durante a apresentação, você vai fazer perguntas que vão te levar, né, ao preenchimento desse formulário. Por exemplo, eu usei muito isso quando eu trabalhei com venda de aparelho de água, né? Inclusive, eu aprendi isso, né? O primeiro treinamento que eu tive
desse material que eu estou compartilhando com vocês hoje. Obviamente, ele está aqui reformulado, preparado por mim para poder trazer de uma maneira mais moderna, mais atualizada, mais direcionada para o multinível. Eu aprendi isso para venda na época. Eu acho que o meu primeiro treinamento disso foi em 1990, sacanagem, foi 2001. 2001 e 2002 foi quando realmente eu comecei a frequentar esses treinamentos, né? Estão falando que não me escutam. Márcio, tá travando. Cara, eu acho que é o de vocês que está travando. Meu 4G tá normal aqui. Beleza? Aí, ó, tá normal aí. Tá travando de vocês aí, meu irmão. Aqui o 4G de Imperial, brother. Isso aqui não para, não. Se tivesse no Wi-Fi, tudo bem, mas no 4G, chama na buzina. Deixa eu tirar daqui dos comentários. Enfim, então, o formulário de pedido, ele tem como objetivo você fazer perguntas para a pessoa que vai trazer as respostas para você já ir preenchendo o formulário. Como, por exemplo, o seu nome é João de quê mesmo? Aí você vai lá, em vez de você na internet cadastrar o cara, você preenche no formulário. Ou no final da apresentação, você também pode usar o formulário de pedido. Por exemplo, se a pessoa acabou de ver o plano, beleza, não falou nada. Você abre o teu notebook ou você pega o teu celular. Bem, esse aqui é o site da nossa empresa, tá vendo? O escritório virtual. E qual o seu nome mesmo? É João de quê? E aí você já começa a preencher o cadastro do cara. Outra pergunta que você pode fazer. Você pode me confirmar seu telefone? Né? Qual é o seu e-mail? E você já vai preenchendo o cadastro. Essa técnica do formulário de pedido, pessoal, essa técnica ela é muito direta, ela é muito objetiva. Ela não tem como objetivo você ficar conversando com a pessoa para ele te dizer sim, eu vou fazer, ou sim, eu vou comprar. Não, simplesmente a pessoa viu uma apresentação, seja do negócio ou do produto, não falou nada, gostou, sentiu e tal, e você simplesmente começa a preencher o cadastro dela, seja para vender um produto, seja para poder fazer parte do negócio. No caso do produto, seria um formulário de pedido, beleza? Então, existem algumas perguntas que você pode fazer, tipo, o seu nome todo é qual? Qual o endereço mesmo daqui? Qual o seu e-mail, o e-mail que você mais usa? Me confirma seu telefone. Então, essas técnicas são de formulário de pedido. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui essa semana comprar uma bicicleta elétrica, né? Para Cássia andar com as crianças menores aqui. E chegou uma hora na conversa lá na negociação que o cara falou assim: Márcio, eu preciso dos seus dados. Ele nem foi tão direto como eu iria na época que eu vendia filtros. Eu preciso dos seus dados para poder fazer o teu cadastro e pelo menos reservar a bicicleta até que você decida qual que você vai querer. Cheio da esperteza comigo. Eu falei, técnica de fechamento, né? Então ele falou, Márcio de quê mesmo? Né? E começou a preencher onde você mora, né? Tem gente que faz isso. Isso é uma técnica de fechamento, beleza? Então a primeira é solicitar, onde você faz uma pergunta direta, solicitando a aprovação da pessoa, e o formulário de pedido são perguntas que você já vai preencher o cadastro, ou formulário de cadastro, ou preencher um formulário de pedido, beleza? A terceira técnica de fechamento de venda é a técnica ou. Todo mundo do multinível conhece essa. Por exemplo, você gostou mais do produto? Do que você mais gostou? Do produto ou do negócio? Como você pretende entrar? No cartão ou no dinheiro? Você vai pagar com 2 ou 3 cartões? Né? Quando que nós vamos tirar o seu combo? Amanhã ou depois de amanhã? Então, ou é uma técnica que ficou popular no marketing multinível. Ela é muito sutil e ela é extremamente eficiente. É a técnica ou. É uma técnica sutil que leva o prospecto ou cliente, anote aí, a responder alguma alternativa. Praticamente uma escolha. Você, na verdade, você coloca 2 ou 3 alternativas que qualquer uma que ela escolha, que essa pessoa diga para você qual vai ser, favorece ao fechamento, favorece a conclusão, né, do negócio. Então, independente da escolha de um ou outro, isso o levará a uma decisão, a um compromisso. Então, a técnica ou consiste, por exemplo, em você dar 2 opções que, independente de qual opção seja, vai conduzir essa pessoa para o compromisso, para fechar com você, beleza? Por exemplo, algumas perguntas que são usadas na técnica ou. De tudo que você viu, que mais gostou, do produto ou do negócio? Combo top ou combo plus? Cartão de crédito ou à vista?
Você vai pagar em 2 ou você vai pagar em 3? Você vai parcelar em 8 vezes? Em quantas vezes você vai parcelar? 5 ou 6? 7 ou 8? Né? 2 ou 3? Então, é uma técnica. Quando a pessoa te responde 2, o que ela está dizendo? Eu estou entrando no negócio em 2 vezes. Se é um produto, qual perfume que você vai querer? O mais amadeirado ou o mais cítrico? Para você, meu irmão, tanto faz. Para você, o que importa é que ele vai escolher um produto para fechar, beleza? Seja o amadeirado, seja o cítrico. Por exemplo, você prefere os produtos da linha de bem-estar ou você prefere os produtos de cosmético e perfumaria? Entende? Isso é uma técnica para você conduzir qual produto você vai apresentar para ele no caso de uma venda, por exemplo. Né? Você vai, por exemplo, fazer uma apresentação para uma mulher ou para um grupo de mulheres. O que vocês preferem ouvir hoje? Sobre maquiagem ou sobre controle de peso? Ou sobre produtos de bem-estar? Ou produtos de cosméticos? Né? E a mulher vai, maquiagem. E aí você tem os produtos lá, você vai fazer uma demonstração. No caso, você que é mulher, né? Ou até você é homem que sabe trabalhar com esse tipo de produto. Beleza? Vamos lá. Deixa eu desativar os comentários aqui. Então, a técnica OO consiste em você dar opções que, independente da opção que a pessoa escolha, vai conduzi-la positivamente para um fechamento. Temos uma quarta técnica, técnica número 4, é a técnica chave de braço. Eu amo esta técnica. Ela é uma chave de braço mesmo, né? Se fosse no jiu-jitsu, ela seria chamada de arm lock, né? Chave de braço. Enfim, quando o prospecto ou o cliente usa frases evasivas, presta atenção nisso, ele está expondo suas objeções. Cabe a nós conduzi-lo a uma decisão. Para usar essa técnica, você precisa conhecer bem os produtos, o negócio ou as soluções que você tem para ajudá-lo, beleza? Vou dar um exemplo de como funciona essa técnica. O cliente ou o empreendedor, o prospecto, quando você fez a apresentação, chegou na hora do fechamento, ele diz para você, vamos supor, tá? Ele diz para você assim, cara, você perguntou lá, de tudo que você viu, o que você mais gostou? Você está usando a OO agora. Gostei do negócio. Como que você pretende iniciar? Cara, eu gostaria de iniciar com combo top, né? Quando que você gostaria de fazer? Hoje à noite, hoje ainda ou amanhã? Aí ele vai falar assim, cara, eu gostaria que fosse logo, mas eu não tenho dinheiro. Aí você pode vir com uma outra técnica que é a objeção final, que é a última, mas a gente não vai falar dela, beleza? Mas vamos supor que ele fala assim, eu não tenho dinheiro. E aí você pode perguntar para ele, seria a objeção final. A única coisa que te impede de fazer o negócio é apenas o investimento? Essa é a objeção final, é a última técnica. A gente não vai falar dela agora, mas eu vou usar ela como exemplo aqui. Aí ele vai dizer assim, cara, a princípio sim. Então vamos lá, você está me dizendo que você já tomou uma decisão, você quer fazer, mas a única coisa, me explica isso de não ter dinheiro. Aí ele vai te dizer, não, cara, porque eu tô apertado agora, tô com dificuldade, tal. Aí você pergunta para ele assim, aí vem a técnica da chave de braço. Então você está me dizendo que o problema é o dinheiro, né? É isso que eu entendi? Ele vai falar, nada mais te impede de fazer o negócio? Objeção final. Ele não. Aí vem a chave de braço. Se nós encontrarmos juntos uma solução para você conseguir o dinheiro para fazer o negócio, você está dentro? Essa é a chave de braço. Eu tenho uma objeção e eu faço uma pergunta como se fosse uma chave mesmo. Tipo, peguei o braço dele e falei, bem, o seu problema é isso? Então se a gente resolver isso, você está dentro? Está dentro, vai puxando o braço dele. Ele vai dizer, óbvio que sim, porque ele acabou de dizer que a única objeção dele é aquela. Então, um exemplo. Cara, eu preciso conversar com a minha esposa. Ok. Aí eu gosto de usar antes da chave de braço a técnica da objeção final, que a gente vai falar de novo no final. Falar assim, ok, a única coisa que lhe impediria de fazer o negócio é a aprovação da sua esposa? Aí ele vai me dizer, sim. Existe alguma outra dúvida, alguma outra coisa que lhe impediria de fazer parte do negócio, de fechar negócio no combo top? Ele vai dizer, não.
Então, você está me dizendo que não tem mais nenhuma dúvida, que está tudo resolvido. O único problema é a esposa. Ele vai falar, E aí você vem com a técnica da chave de braço. Se nós juntos conseguimos fazer uma apresentação para sua esposa e ela aprovar e ela topar estar junto com você no negócio, você está dentro? Aí ele vai dizer sim. Então o que eu entendo? Eu entendo que o meu único problema é conversar com a esposa dele e obter a aprovação dela. E aí o que eu faço nesse fechamento com ele ainda? Eu pergunto, ok, de quais produtos você acha que a sua esposa ia gostar mais? Aí ele vai me falar. Ok, nós conseguimos apresentar para ela ainda hoje, se for tarde da noite isso não vai acontecer, ou você vai fazer no dia seguinte, se for online ou presencial, depende da situação que você esteja vivendo. E aí você vai falar, então vamos fazer um combinado. Você não vai fazer nenhuma apresentação para ela, nem compartilhar absolutamente nada. E você sabe que ela vai te pressionar para você dizer alguma coisa, sim ou não? Sim. O que você vai dizer para ela? Vai falar, olha, eu entendi, mas não o suficiente para te explicar. Então eu prefiro que um profissional, o meu amigo ou o fulano de tal, venha aqui e apresente para você. E você tem que conseguir esse encontro com essa esposa o mais rápido possível. Porque, meu irmão, quando a mulher cisma de arrancar alguma coisa de um homem, meu irmão, ela arranca. Ela vai perturbar o juízo desse cara até ele contar, até ele dizer, e ao contrário também. No contrário, né, é até mais difícil. A mulher ela não consegue se segurar, ela mesmo quer contar, né? Mas o homem não consegue arrancar tudo dela, não. Mas a mulher consegue arrancar do homem. Então o que você vai fazer? Conduzir a situação para que você apresente o mais rápido para ela. E meu amigo, pelo amor de Deus, seja convincente na apresentação para essa mulher. Aí tem outras técnicas que você provavelmente já deve ter assistido algum treinamento meu aqui na segunda ou na quinta-feira, por exemplo, de como encantar uma pessoa no plano, de como mostrar um plano direcionado totalmente para aquela pessoa, para os sonhos e para as necessidades daquela pessoa, né? Que material você deve levar num plano, já falei isso em outras apresentações e hoje a live não é disso, então nós não vamos falar disso. Então a chave de braço é quando você tem uma objeção e você diz para a pessoa, olha, se nós juntos encontrarmos uma solução para isso, se eu conseguir fazer isso, se você conseguir isso, você fecha? Fecho. E aí você vai buscar uma solução junto com essa pessoa para conseguir exatamente aquilo que ele precisa para poder fechar, beleza? Esta é a técnica chave de braço. Ela serve para o eu não tenho dinheiro, preciso conversar com a minha esposa, eu não sei se tenho perfil. Márcio, se o cara falar que não tem perfil, como é que eu dou uma chave de braço nele? Aí eu falo para ele assim, essa é a sua única objeção, você não teria problema com o combo, você faria o combo com tranquilidade se você tivesse perfil? Sim. Você entendeu o negócio e acha que poderia crescer se tivesse perfil? Sim. Você acha, a sua esposa está de acordo com você, estaria. Então, a única coisa seria o perfil. E se eu te provar que pessoas com um perfil igualzinho ao seu deram muito certo nesse negócio e hoje são muito bem sucedidas? Você faria esse negócio? Isso é uma chave de braço quando uma pessoa diz para você que ela não tem perfil, beleza? Então se eu te provar, aí você vai trazer o quê? Provas sociais, depoimentos. Se você conhece alguém com a mesma profissão, com uma história parecida, no ambiente você vai chamar, se não você vai ligar, se não você vai pegar um vídeo, se não você vai pegar um depoimento em áudio e você vai mandar, entende? Porque a única coisa que o impede é aquilo. Se você resolve, ele está dentro. Se você não resolve, ele está fora. Então o nome dessa técnica, chave de braço. Técnica número 5. Eu adoro essa técnica. Essa é top demais. E essa caraca, seria muito bom se eu conseguisse escrevê-la no quadro branco. Vamos fazer aqui no quadro branco junto. O nome da técnica número 5 se chama Duque de Wellington. Existe uma história, né, que contam sobre o Duque de Wellington e quando ele tinha algo para tomar uma decisão, ele usava uma técnica. Como é que era essa técnica? Ele pegava uma folha em branco, fazia uma linha no meio e colocava pontos positivos e negativos, sim e não. O porquê que eu devo fazer isso e o porquê que eu não devo fazer isso.
né? E nessa técnica é exatamente isso que a gente faz com a pessoa, tá? Essa técnica deve ser usada quando o prospecto ou o cliente está em dúvida. Ele está em dúvida. Ah, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Pô, não sei se eu vou conseguir. Será que vai dar certo para mim? Beleza. Ela envolve a pessoa, essa técnica envolve a pessoa fisicamente e envolve a pessoa psicologicamente. Faz ela pensar e faz ela escrever o porquê seria bom e o porquê seria ruim. Beleza? E é muito legal isso, porque quando você escreve, você tem mais clareza do seu porquê, tá certo? Então ela funciona demais. Se liga aí. Forneça uma folha de papel e uma caneta e peça que esta pessoa, que o prospecto ou seu cliente, faça uma lista de todos os motivos pelos quais ele deve fazer e motivos pelos quais ele não deve fazer, ou o negócio ou a compra de um produto, beleza? É isso aí, né? Então como é que a gente faz isso? Deixa eu tentar puxar para cá. Espera aí, vamos lá. Vamos fazer aqui essa parada aqui. Espera aí que eu vou puxar para cá. Vamos fazer na prática, beleza? Deixa eu ver se está escrevendo bem a pretinha. Tá. Como é que a gente faz? Fornecer a folha em branco. Eu faço isso aqui, ó. Escrevo aqui. Beleza? E aí, Duque de Wellington, sim e não. Ok? Aí o que eu faço aqui no sim e não? Vamos falar, chego para o meu prospecto e falo, João, seguinte, quais seriam os pontos positivos, o que você teria de benefícios e o que seria bom para você se você fizesse esse negócio? Só que no sim, preste atenção, muito importante, o sim precisa estar sempre do lado esquerdo do papel. O sim precisa estar do lado esquerdo do papel, tá? Provavelmente você está me vendo invertido aí, está vendo do lado direito. O não, ele pode ser do lado, tem que ser do lado direito do papel. No sim, eu vou ajudar ele. Ele vai pensar, vai falar algo e outras vezes eu vou falar, ó, mais isso, mais aquilo. Por exemplo, por que você deve fazer esse negócio? Aí vai lá assim, ó, porque é um negócio próprio. Aí ele vai falar, pô, é mesmo, é um negócio próprio. Negócio próprio. Porque vai te dar uma renda extra. Renda extra. Porque você vai poder ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Porque você vai ganhar mais. Ganhar mais. Porque você vai comprar produtos a preço de custo. Preço de custo. Porque você vai poder crescer sem limites. Crescer sem limites. E você vai colocando todos os pontos positivos junto com ele. Ele vai falar alguns, ele vai pensar e ele mesmo vai colocar. Deixa ele pensar, o que mais? Qual a pergunta que eu faço, Márcio? Para estimular ele a colocar uma resposta. Eu pergunto para ele assim, o que mais? O que mais que você viu nesse plano que é positivo? O que mais que você viu que é interessante? Se ele não falar, eu penso em alguma coisa e falo. E vou ajudando ele. O importante é que na lista do sim, na lista esquerda, você o ajude e preencha o máximo de coisas positivas que você tiver e do porquê que ele deveria fazer. E no não, como é que você vai fazer? Aí você vai falar, agora mostra para mim aqui no não o porquê que você não deve fazer. O que você vê de negativo, né, que pode te atrapalhar, que pode te impedir, que pode coisar. Só que o não, eu dou a caneta na mão dele, ele faz sozinho. Eu não faço junto com ele. Por quê? Porque a objeção é dele. Eu não vou ajudar ele a preencher a parte negativa. Ele vai preencher sozinho. Eu vou ficar quietinho, deixando ele preencher. Ele vai colocar 3, 4 coisas. Se colocar 1, 2, 3, 4. Aí eu falo assim, aí eu explico. Eu conto a história do Duque de Wellington que fazia isso para tomar decisões. É um cara extremamente inteligente. E aí eu falo, qual que você acha, qual que você prefere?
Este lado que você tem muito mais motivos para fazer, ou este lado que você quase não tem motivos para não fazer. E deixo ele mesmo tomar a decisão. Ou seja, eu preenchi junto com ele, eu o ajudei, né? Mas a decisão final acaba sendo dele. Eu acabo provando para ele que ele tem muito mais motivos para fazer o negócio, e ele preencheu isso junto comigo, né? Do que para não fazer o negócio. Então o nome dessa técnica se chama Duque de Wellington, beleza? Técnica número 6. Anote aí a técnica número 6. História intimidante. Adaptada para o multinível, para fechamento de negócio, história encorajante. História intimidante ou história encorajante. A história que vai encorajar essa pessoa, beleza? Como é que funciona isso? Vamos entender a história intimidante ou a história encorajante. O processo, o prospecto ou cliente está inseguro. E aí você vai contar algumas histórias verídicas, você não vai contar mentira, você não vai inventar firula, você vai contar uma história verídica. Positiva, se for para encorajar, ou negativa, se for para trazer um quebrantamento, um intimidamento, ok? Para ajudá-lo na decisão. Exemplo, vou te dar um exemplo. Ele fala para você assim, cara, ele está inseguro, eu não sei se eu vou fazer. Eu não sei, cara, eu estou em dúvida se eu faço esse negócio, se eu não faço, se eu entro, se eu não entro. Aí eu falo para ele assim, eu queria te contar uma história. Há muito tempo atrás, quando eu comecei nesse modelo de negócio, eu apresentei esse negócio para um amigo meu. E esse amigo meu, né, pode ser uma história sua, ou pode ser uma história de alguém que você conhece. Pode ser algumas histórias. Quanto mais histórias você tiver, melhor. Eu apresentei essa história, eu apresentei esse negócio para um amigo meu. E esse amigo meu, ele ficou em cima do muro como você está. Eu entendo você perfeitamente. E ele ficou com muitas dúvidas, se era para ele, se não era, se ia dar certo, se não era. Só que eu estava decidido a fazer o negócio. E eu entrei de cabeça no negócio para crescer. E esse amigo meu decidiu não fazer. Se passaram 5 anos e meio, no meu caso, tá? Você pode contar a história de alguém. Passaram 5 anos e meio. Esse meu amigo continua morando na mesma casa, no mesmo bairro, com o mesmo carro, na mesma empresa e ganhando um salário. Ou, você pode dizer, ele era um funcionário de tal coisa e hoje ele está dirigindo Uber. Olha o que aconteceu comigo em 5 anos. Eu morava na casa da minha sogra, eu estava quebrado devendo para o banco. Saí da casa da minha sogra, fui morar com uma cobertura no Recreio. Comprei um carro à vista para começar a trabalhar na época. Logo depois eu ganhei uma BMW da empresa. Viajei para Cancún, viajei para tal lugar, fiz cruzeiro, fui para Disney, fui para Europa. Ganhei a Evoque, comprei uma moto, uma Harley. O carro da minha esposa era um Astra, hoje é um carro tal. O meu carro é o carro tal e tal. Então, eu posso usar a minha própria história para contar uma história intimidante ou encorajante. Ela é intimidante e encorajante. E aí eu vou dizer para ele assim, qual é a sua decisão? Ser parecido com esse meu amigo que está com a vida ainda pior ou do mesmo jeito que estava? Ou ser parecido comigo que construiu alguma coisa nesse negócio? Então isso é uma história intimidante. Eu posso contar a história de alguém, né? Ou então eu posso contar uma história de alguém parecido com dele. Olha, eu conheço uma pessoa igual a você, muito parecido com você. Inclusive a profissão é até parecida também. Família, 2 filhos e tal, e estava quebrado, estava vivendo uma situação difícil. É muito comum você encontrar isso no multinível, pessoal. Histórias de sucesso é o tempo todo. Todo mundo que é diamante, duplo diamante, veio de baixo. 99,9% das pessoas do multinível são pessoas sem formação acadêmica, são pessoas que não são grandes, né, no mercado tradicional, são pessoas comuns, são brasileiros comuns, guerreiros como eu e você, entende? Então é muito fácil de encontrar essas histórias no multinível. E aí você pega a história de alguém e fala, olha, eu conheci um cara, tem um cara na Rinodê assim, parecido contigo. Meu irmão, esse cara, eu já fui num seminário dele, hoje ele dá palestra pelo Brasil todo, ele também fazia a mesma coisa. E quando ele entrou no negócio, ele falou isso da vida dele, isso, mas ele persistiu, ele insistiu, ele acreditou, e hoje esse cara tem a vida assim. Ó, eu vou te contar uma outra, e aí você pode vir com uma mais intimidante.
Então as histórias, né, elas conectam muito as pessoas se conectam muito com histórias. E elas veem as suas vidas na vida do outro. Então, essa técnica funciona demais. Na época que eu aprendi isso, pessoal, eu vendia aparelhos de tratamento de água. Eu vendia filtro. Sabe como que eu usava essa história intimidante? Eu usava assim, olha, eu pegava uma reportagem, tinha várias reportagens de problema de água da SEDAI. A SEDAI já tem problema há um monte de tempo. Alguém que se contaminou com água, com cólera, com cloro demais, com alguma coisa. Eu tinha um monte de reportagem. Aí a pessoa falava, eu não sei se eu compro, se eu não compro. Eu falava assim, você tem filho pequeno? Não tem? Tenho. Eu falei, olha só, eu fiz o teste, eu fazia teste na água da pessoa, de quantidade de cloro, de sujeira e tal, passava água no meu produto, dava água boa para o cara beber, e ele bebia a água dele, ele via a diferença. Porque enquanto a pessoa não vê a diferença do que ela tem para o que ela pode ter, né? Enquanto ela não vê essa diferença, ela não experimenta a diferença, é igual experimentar produto ou ver negócio. No negócio não tem como, mas o negócio você conta uma história de alguém. Enquanto ela não vê isso, ela não tem contato com isso, ela não percebe o quão ruim é a situação dela. A não ser quando ela se vê no meio de um monte de gente que tem uma situação muito melhor. Aí ela percebe que a situação dela é ruim. Enquanto ela está vivendo no meio que ela vive e está todo mundo igual, ela acha que está bem. Mas quando você coloca ela num lugar onde está todo mundo bem e ela não está tanto, ela percebe que ela está mal, que ela precisa melhorar, que ela pode muito mais. Então eu chegava lá na casa da pessoa, fazia o teste na água, chegava no final, a pessoa ficava em cima do muro. Eu falava, mas olha só, deixa eu te mostrar uma reportagem. Ele pegava uma reportagem assim, ó, aqui, ó. Se contaminou a família inteira com a água, ficou internado. Porque não tinha um aparelho de tratamento de água em casa. Aí eu pegava uma outra reportagem. Olha aqui, ó, o que aconteceu com a SEDAI no mês passado. Vazou não sei o que. Você acha que essa água não está chegando na sua casa? Ela está chegando. Amigo, levante a mão para o céu, de graças a Deus não aconteceu nada ainda. E aí eu pegava outra coisa e mostrava. Meu irmão, o cara falava assim, no final, o cara estava assim, meu irmão, realmente o que você está falando, você tem razão. Quantas vezes pode parcelar mesmo? Aí eu falava, como é que o senhor prefere? Em 2 ou em 3? Às vezes eu podia parcelar em 5, mas eu falava, em 2 ou 3? Aí eu falei, pô, rapaz, 3 não dá não. Pô, rapaz, mas não dá 3? Não dá não. Caramba, o que a gente pode fazer? 4 fica bom para você? Uma agora e mais 3 cheques? 4 dá. Aí eu fechava. História intimidante. Cansei de fechar a venda com chave de braço, com Duque de Wellington, com história intimidante. E cara, a gente usa isso de uma maneira no multinível que a gente nem percebe que está usando. Quando você conta a história de alguém encorajante, você está usando essa técnica, beleza? Então essa é a técnica da história intimidante. Técnica número 7, anote aí. A venda perdida. Essa é top. Essa é top não só para fechamento, como é boa para pegar indicações para o negócio. Indicações para o negócio, de pessoas para o negócio, caso do multinível. No caso da venda, a venda perdida, ela é muito boa para você descobrir a real objeção da pessoa e entrar com outras técnicas para fechar a pessoa. Então, como é que é a técnica da venda perdida, Márcio? Ou a técnica do negócio perdido? Vamos lá. Depois de receber uma resposta considerada definitiva, depois que você entendeu que o cara já definiu que ele não vai fazer o negócio ou não vai comprar o produto, o que você vai fazer? Você vai reconhecer a impossibilidade de efetuar negócio, de fechar. Tipo assim, ele não vai fechar, ele já deixou claro que não vai fechar, mas ele não disse exatamente o porquê, ele só não vai fechar, tá te enrolando e tal, beleza. E aí você vai reconhecer essa impossibilidade e com humildade você vai fazer uma pergunta mais ou menos assim, ao seu cliente, ao seu prospecto. Cara, eu já entendi que você não quer fazer, já entendi que você não vai fazer, ou você não vai comprar, já entendi que você não vai comprar, mas você sabe que eu trabalho com isso e eu vou fazer outras apresentações, seja do produto ou do negócio, ok? Então, eu vou fazer outras apresentações, eu tenho uma apresentação para fazer amanhã. E cara, eu não quero errar nessa apresentação, eu não quero vacilar nessa apresentação. E com certeza, se você não se interessou, se você não fechou, é porque eu errei em alguma coisa. Alguma coisa eu falhei na apresentação do negócio.
ou, se for produto, na apresentação do produto. E eu gostaria de te pedir uma ajuda. Você pode me ajudar? Todo mundo gosta de ajudar. Ele vai falar, sim. Eu falo assim, em que você acha que eu possa ter falhado nesta apresentação? O que você acha que eu posso melhorar para não errar na minha próxima apresentação? Uma outra pergunta que você pode usar. Eu posso ter cometido algum erro? Ou não apresentei bem? O que você acha que poderia ser melhor? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo descobrir dele qual o real motivo por ele não ter fechado o negócio. Qual o real motivo, o porquê que ele não fechou o negócio ou ele não comprou o produto de mim. Então, humildemente, eu faço uma pergunta. O que você acha que eu posso melhorar? Existe alguma coisa que eu errei aqui na apresentação que não te agradou? Existe algum ponto que eu deixei de te satisfazer com essa apresentação? E ele vai me dizer. Você quer, na verdade, saber a real objeção dele e ele vai falar. Ele vai dizer assim, cara, eu acho que você pode melhorar na parte que você fala dos ganhos, né? Aí você fala assim, me explica mais. Aí ele vai te dizer, cara, eu achei esses ganhos muito absurdos. Então, quando ele diz isso, o que ele está dizendo para você? Eu achei os ganhos absurdos, por isso que eu não fechei. Eu não estou acreditando nesses ganhos que você falou. Aí você fala assim, aí você entra, né, com alguma outra técnica. Então, você na verdade achou os ganhos absurdos. Você acha que é irreal esses ganhos que eu acabei de falar. Aí ele vai dizer, né? Aí você fala assim, aí você entra com uma outra técnica. Você pode vir com a chave de braço. Como, por exemplo, e se eu te provar que esses ganhos são reais? Você mudaria de ideia? Porque ele te disse uma real objeção. Ou eu posso entrar com uma técnica do processo de eliminação. Você achou os ganhos irreais, é isso? Achei. Existe mais alguma coisa que eu posso melhorar? Existe mais alguma coisa que você acha que não te atraiu, que eu deixei de satisfazer suas expectativas? E ele vai dizer, cara, eu acho também que o produto é caro. Um exemplo, eu não sei qual é a empresa que você é, ele fala que o produto é caro. Aí eu já peguei, ele me deu 2 objeções. Ele achou que ganha muito, que pode não ser verdade, esses ganhos do multinível, e ele também está me dizendo que ele achou o produto um pouco caro. Então eu já tenho ali 2 objeções para quebrar. E eu posso dizer para ele assim, ok, aí eu entro com uma outra técnica. Por exemplo, você achou o produto caro? Sim. Mas baseado em que você achou esse produto caro? Comparado a que você achou o produto caro? Ele vai, cara, comparado aos produtos que tem na farmácia. Aí eu falo assim, aí eu posso quebrar uma objeção. Mas você sabe que um produto de farmácia, um produto de prateleira, ele não tem a qualidade de um produto de uma empresa de marketing multinível ou de venda direta. O que você prefere? Ter um produto barato, de má qualidade, que pode te fazer mal, ou um produto bom que você vai pagar um pouquinho a mais, mas você tem certeza que é um produto de qualidade? Um produto de qualidade. Já quebrei uma objeção. Fala, então é por isso que nós temos isso aí. Agora, com relação aos ganhos irreais, você acredita que se eu te provar que esses ganhos são reais e as pessoas realmente têm esses resultados, pagam impostos de renda, né, e que elas conseguem realmente crescer com esse negócio, você mudaria de ideia? O que eu estou fazendo? Usando uma outra técnica para complementar a técnica da venda perdida. Deixa eu dar uma dica para vocês a respeito da técnica da venda perdida. Eu gosto muito de usar essa técnica para aquela pessoa que viu o plano, ficou de pensar, falou que ia entrar, não entrou e está te enrolando há maior tempão. Você liga para ele, passa o telefone, ô fulano, tudo bem? Como é que você está? Quebra o gelo. Você vai para ele assim, fulano, você lembra que eu te mostrei o negócio? Lembro. Então, você ficou de pensar, mas você realmente não se interessou, né? Porque não sei o que e tal. Fala assim, olha, eu gostaria que você me dissesse por que motivo você não fechou. Por quê? Eu estou treinando, eu estou me aperfeiçoando e melhorando para nos próximos negócios, nas próximas apresentações, ou quando eu for fazer apresentações para a minha equipe, eu não errar no mesmo ponto que eu errei contigo. Será que você pode me ajudar? Que pontos você acha que podem melhorar? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer com um cara por telefone que não fechou. Sabe aquela lista enorme de gente que você tem, que não entrou até hoje, que te enrolou?
né? Ou que você mostrou o plano e não te deu resposta, liga para ela, mas não para convidar de novo. Liga para ela para perguntar aonde você pode ter errado, o que não satisfez ela na apresentação, e começa a pontuar isso, porque quando você começa a pontuar isso, se 2 ou 3 pessoas te disserem a mesma coisa, significa que talvez você tenha que melhorar na sua apresentação ou naquele ponto que ela falou. E outra coisa, te dá a chance de quebrar a objeção dessa pessoa num outro momento, ligar para ela de novo. Sabe aquela coisa que você me falou? Caramba, eu queria te mostrar uma coisa a respeito daquilo. Você me ajudou pra caramba. Posso marcar contigo 10, 15 minutinhos que eu quero te mostrar o quanto você me ajudou e quanto melhorou aquela questão? Pode. Aí você vai nela de novo e você já vai com a quebra daquelas objeções exatas que ela colocou para você. E aí você fala assim, você pode fazer uma pergunta, agora que a empresa resolveu, ou eu resolvi isso aqui, ou que eu entendi isso aqui, e te trazendo com essa informação nova, seria interessante para você desenvolver o negócio agora? Então, não deixa de ser uma forma de você ir atrás de pessoas que viram um plano há muito tempo e não fecharam. Tanto na hora do fechamento numa apresentação, você pode usar essa técnica, quanto de pessoas que você mostrou o plano há um tempão e não fechou. Pessoas que você mostrou o produto e não fechou, elas colocaram uma objeção. Cara, por que aquele dia tu não comprou o perfume de mim? Ela vai falar assim, pô, cara, porque naquele dia eu estava sem dinheiro. Ah, é? Só por esse motivo? É. E se eu te apresentar uma maneira de pagar isso que fique tranquilo para você? Te interessa? Pô, me interessa. Eu vou lá e fecho uma venda. Então, às vezes uma pergunta, a humildade de um profissional abre portas para ele fechar negócio, fechar venda. Cara, vou te falar uma coisa. Já usei todas as técnicas que eu estou apresentando para vocês. Eu usei. E eu vou te falar, Marcos Couto é um amigo que fez parte da mesma empresa que eu, né? E fez esses cursos de fechamento de venda comigo também. E a gente estava conversando um dia desse aqui em casa. Ele veio aqui me visitar, comer uma carne comigo. A gente estava conversando. E a gente estava falando, né, cara? Eu ganhei vários honra ao mérito por causa dessas técnicas aqui. Eu era um dos piores vendedores da franquia quando eu comecei a trabalhar com isso. E logo depois eu me tornei um dos melhores do Rio de Janeiro em vendas de aparelho de água por causa dessas técnicas. E eu aplicava friamente. Assim, ó, você pode me ajudar, né? Aonde foi que eu errei aqui que eu poderia melhorar na minha próxima apresentação? O cara falou, cara, não gostei disso e disso. Eu falei, as suas 2 únicas objeções são essas? Aí eu ia e trabalhava em cima da objeção do cara, eu virava o jogo, saía da casa do cara com o aparelho instalado na pia dele e levava os meus chequinhos na mão, né? E vou te falar, muita gente que parece que não tinha dinheiro quando eu ia vender o aparelho, tinha dinheiro guardado dentro de casa, embaixo do colchão, meu irmão. Então, às vezes você vai vender para um cara que tem grana, o cara quer te parcelar em um monte de vezes no cartão. E você vai vender para uma pessoa pobre numa comunidade, o cara te paga à vista, né? Então, não se engane com a aparência das pessoas, com a situação social das pessoas. Tem muita gente que não mora tão bem, não tem carro, mas tem dinheiro para pagar à vista, e muita gente que tem até uma condição boa, mas vai ficar choramingando para parcelar a coisa com você. Vamos lá, temos pouco tempo aqui. Técnica número 8. Processo de eliminação. Essa é top. Usada quando a pessoa não diz qual é a objeção dela, que é o processo de eliminação. Esse é excepcional. Por que ele é excepcional? Porque ela cria no prospecto o hábito de dizer não. Como assim, Márcio? Cria no prospecto o hábito de dizer não. O não no processo de eliminação é um sim para você. Vamos entender, né? Então o não quer dizer sim. Como assim? A pessoa ela não disse o porquê que ela não vai entrar. Tipo, tudo que você viu que você mais gostou. Eu gostei de tudo. Existe alguma coisa que te impede de fazer o negócio? Não. Como que você quer entrar? No combo ou no plus? Não sei. Não sei, cara. Vou pensar e tal. Não sei se eu vou entrar e tal, não sei o quê. A pessoa não te diz. Ela tem medo, ela não tem coragem de dizer não, né? Aí você entra com a técnica do processo de eliminação. Como? Cara, então vamos lá. Foi o bônus que você não gostou? Aí a pessoa não. Então quando ela diz não, ela está dizendo eu gostei do bônus. É a linha de produtos que você acha que é pequena? Não. São os preços dos produtos que você achou que você não gostou? Não. É a estrutura da empresa que você acha que talvez a empresa não tenha estrutura? Não. Você acha que é não sei o quê? Então cada não que ela te dá é um sim.
E aí eu vou eliminando, eu vou fazendo pergunta, ela vai dizendo não, 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 não. Cada não é um sim. Ela vai criando o hábito de me dizer não e ela vai percebendo pelas perguntas que eu faço e ela me diz a negativa que, cara, ela não tem motivo para não fazer. Então o processo de eliminação, ele faz o contrário. Eu faço perguntas para ele me responder não, querendo dizer o seguinte: não, o problema não é esse. Não, o problema não é esse. Até que, em algum momento, ou ele vai falar, não, cara, o problema é tal coisa. Ele vai dizer a real objeção. Ou você vai descobrir numa pergunta que você fizer para ele. Então, quando ele te diz a real objeção, você diz para ele, então a sua única objeção é essa. Se você tem a solução, você vai levar a solução. Ah, não, cara, mas eu tenho a solução para isso. A solução é isso, isso e isso. Ou, se nós encontrarmos uma solução junto para isso que você tem, que achou de negativo, que está te impedindo de fechar, você fecha, chave de braço. E ele fala, pô, fecho. Aí eu vou em cima da objeção dele, quebrando aquela objeção dele. Beleza? Eu não sei se eu estou sendo claro com vocês aqui na live. O tempo é muito curto para fazer isso. Um curso desse demorava, meu irmão, de 8 da manhã às 6 horas da noite, de 8 às 18. A gente ficava 10 horas numa sala para aprender isso profundamente, treinar isso profundamente, aplicar isso profundamente. Então, numa live de 59 minutos, é quase que impossível fazer na qualidade que a gente fazia numa sala de treinamento. Mas eu acredito que você esteja entendendo o processo, né, de fechamento aqui com essas técnicas, beleza? Então, esse é o processo de eliminação. Técnica número 9. Essa é top também. Essa é de praxe, né? O nome dessa técnica é eu vou pensar. Exatamente a resposta que as pessoas dão quando vem um plano, vem um produto e não sabe o que te dizer. Todo mundo diz que vai pensar. Eu vou pensar significa falta de coragem de dizer não. Eu vou pensar. Mas o que eu falo quando o cara vai pensar? Vamos lá, essa é boa. Anota aí. Excelente que você vai pensar. Se você vai pensar, é porque você realmente tem interesse, né? Tem interesse. Algo tão importante como isso que você acabou de ver, realmente precisa ser pensado. Isso é ótimo. Agora, ô fulano, para que você tenha em mente todos os fatos, né? Poderia me dizer em que pontos eu deixei de te satisfazê-lo? Ou você poderia me dizer em que pontos mais especificamente você precisa pensar? O que eu quero descobrir quando ele diz eu vou pensar? Vai pensar em quê? Né? Em que você vai pensar? Me diz no que você vai pensar para eu te ajudar a pensar. É mais ou menos isso que eu quero dizer para ele nesta pergunta. Primeiro, eu faço um elogio. Não, que bom que você vai pensar, ótimo. Uma decisão tão importante realmente precisa ser pensada, né? Agora me diz uma coisa, para que fique claro, né, os fatos e você, no que você realmente vai pensar, eu gostaria de saber o que te incomoda, que pontos eu não satisfiz para que você ainda tenha que pensar sobre. E aí ele vai te dizer, né? Eu vou pensar, cara, porque, né, aí ele fica meio sem graça. E aí você pode entrar com um processo. Você vai pensar no quê? É na forma de ganho da empresa? Ou você vai pensar no quê? Se for produto, na qualidade do produto? Você vai pensar no quê? Em qual produto você quer? Né? Se for negócio, você vai pensar o quê? Em qual combo você vai iniciar? E eu começo a usar o processo de eliminação nele. E obviamente, até eu encontrar a objeção real, quando eu encontro a objeção real, eu vou com uma técnica. Eu geralmente gosto muito da chave de braço, porque a chave de braço ela é mortal, né? A chave de braço ela finaliza qualquer um mesmo, é o jiu-jitsu puro mesmo, é o armlock para você fazer o cara bater. Então, quando você encontra a real objeção dele, e você diz, se eu resolver junto com você esse problema dessa situação que você acabou de me dizer, você está dentro? Se ele falar assim, cara, o meu problema é que eu não tenho tempo. E se eu te provar que mesmo sem tempo dá para fazer esse negócio, você está dentro? Cara, eu não sei se meus amigos vão querer. E se eu te provar que os seus amigos podem querer esse negócio, você está dentro? Mas, e se eu... Não, aí, no caso, ele trazendo uma outra objeção. Cara, eu não sei, deixa eu ver uma objeção boa aqui. Eu não tenho tempo, não tenho dinheiro,
não sei se meus amigos, eu não tenho perfil. E se eu te provar que pessoas com perfil exatamente igual ao seu são muito bem sucedidas nesse negócio, você está dentro? Entende? Então eu gosto de usar a chave de braço para finalizar os meus fechamentos, tá? Só que eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal. Quando se trata de apresentação de negócio e os produtos da empresa que eu trabalho, no caso a empresa Rinode, ela tem produtos muito bons com preço muito acessível. Então você nem precisa usar essas técnicas, né? Eu não uso essas técnicas para vender. Eu uso o qual perfume que você mais gostou? Tal. Ok, como é que você quer pagar? À vista ou em 2 vezes? Uma agora, uma em 15 dias? Não, em 15 dias não dá. Então uma agora e uma no dia do seu pagamento. Não, cara, é porque eu não tenho dinheiro agora. Aí eu falo, quando que você tem dinheiro? Aí o cara fala assim, no caso do perfume, por exemplo, se eu vou vender um produto, por exemplo. Quando que você tem? Eu tenho no dia do meu pagamento. Qual é o dia do seu pagamento? Dia 5. Não, então tá bom, dia 5 eu pego com você. Eu trago o produto aqui e se você não quiser deixar o produto, você pode levar no dia do pagamento para ele. Você corre o risco de perder a venda. Dependendo da situação da pessoa, de onde ela trabalha, com quem ela trabalha, se ela não vai fugir de você, se você não vai perder a venda, você pode vender o produto e pegar o dinheiro depois. Depende de cada um, né? Você pode falar assim, cara, mas por que você não vai levar agora? Não, cara, porque eu não tenho dinheiro. Mas você tem um cartão de crédito? Tenho. Eu tenho uma maquininha aqui, ó, pum, botei e vendi. Então, cara, essas técnicas você pode usar para absolutamente tudo. Vamos no eu vou pensar. Eu vou pensar, aí eu vou... deixa eu lembrar que isso eu falei para vocês já. Importante que você vai pensar, sinal que você se interessou, mas em que pontos específicos eu deixei de satisfazê-lo e que você ainda vai pensar. Aí ele vai te dizer. Se ele não disser nada, eu entro no processo de eliminação. É nisso, é naquilo, é nisso, é naquilo, é nisso, é naquilo, não, não. Ele deu um monte sim. Não, é tal coisa. Aí eu entro com uma chave de braço. Márcio, e se eu usar tudo isso e eu não descobrir a real objeção dele, ou ele dizer, não, cara, eu vou pensar porque eu preciso de um tempo mesmo para pensar. Eu falo, excelente. Então, eu vou te mandar algum material para você pensar melhor, né? Porque travesseiro não é fonte de análise. Então, eu vou te mandar material para que você pense melhor e nós vamos conversando pouco a pouco. Aí entra o acompanhamento no caso do plano, beleza? Vamos lá. O próximo é o objeção final. Ponto número 10, técnica número 10, eu tenho só 2 minutos para falar dela. Objeção final. Essa técnica é para fazer com que a pessoa concorde que há apenas uma razão para não fechar. Na verdade, eu já falei da objeção final em outros momentos. Identificou essa objeção? Peça para que ele repita e ouça atentamente e tenha certeza que compreendeu. Por exemplo, objeção final. Ele falou assim, cara, eu não vou entrar porque esse combo aí é muito caro. Aí eu falo, entendi. Peraí, me fala de novo o motivo por que você não vai fazer. Cara, porque eu achei 2.200 muito. Um exemplo, tá? Um exemplo. Aí eu falo assim, ok, você acha que 2.200 é muito para você ter um negócio próprio, né? Para você abrir o seu próprio negócio sem custo mensal de aluguel, de funcionário, de estrutura, de material, de nada. E tudo em produto, a sua escolha que você vai fazer o dinheiro depois. Aí eu falo, é isso mesmo? Aí ele vai dizer, é. Quando ele repete outra vez, o que era tão importante para ele começa a parecer insignificante. Se isso não acontecer, se não começar a parecer insignificante, é porque aquela objeção é real. Aí você entra com algo para quebrar essa objeção, tirar a dúvida e trazer a segurança para o fechamento. Ou seja, identificou que o problema realmente é aquele, e aí você, como conhecedor do negócio, você vai trazer argumentos para mostrar para ele que aquilo ali não é impeditivo para ele poder fazer parte do negócio. Galera, o nosso tempo está acabando, está estouradaço. E aí você vai usar outra técnica para fechar quando você descobre ali a objeção real dele. Entenda uma coisa, observação, anote aí. Todo processo de fechamento, toda técnica de fechamento vai te levar a uma pergunta de fechamento. E outra coisa que eu quero deixar claro, fechamento é como se fosse uma criança que precisa de remédio. A pessoa precisa do que você tem, mas ela ainda não sabe. Então nós conduzimos esta pessoa para o melhor, né? Para o melhor
para ela, beleza? E nós temos que acreditar nisso. Então essas são as nossas 10 técnicas de fechamento. A próxima live, segunda-feira, vai ser de objeções mais comuns do multinível e aplicação de técnica de fechamento para complementar essa aqui, porque eu vou ter que encerrar a live agora, beleza? Ó, deixa o seu comentário aqui no meu Instagram, no post que eu fiz. Eu espero que a live não caia enquanto eu abro aqui. Deixa o seu comentário, deixa a sua curtida aí no Instagram, no post dessa live, o post azulzinho. Deixa eu tentar mostrar para você aqui, porque eu vou ter que fechar correndo aqui, senão eu vou perder. Cadê, meu Deus do céu? Aqui, ó. Vai lá no meu feed, @MárcioAngeloOficial. Não tá aparecendo para mim aqui, no outro celular. Aqui. 10 técnicas de fechamento. Vai lá, deixa sua curtida e o seu comentário. Deus abençoe vocês. Vejo vocês na segunda-feira, no próximo treinamento da Academia do Multinível. Valeu, galera. Beijo no coração. Fui!